Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e dando continuidade a esses vídeos que eu faço em estúdio, um dos assuntos mais polêmicos, um dos assuntos que tem mais comentários, mais perguntas, mais dúvidas, por ser um assunto que vai muito contra o que a gente ouve falar, né, de que a gente tem que comer o tempo todo e que se a gente não comer baixa nosso metabolismo e a gente tem problemas de saúde, etc. Na verdade, aquele mito criado pela indústria alimentícia para vender comida, né? E um dos assuntos mais polêmicos é o jejum. Então, na verdade, nesse vídeo eu vou falar sobre o que para mim são os 5 maiores erros que as pessoas cometem quando estão nesse processo de jejum. O que eu preconizo muito, principalmente numa fase inicial, já que o jejum requer condicionamento, é o que a gente chama de jejum intermitente. O jejum intermitente, para as pessoas que não sabem, que estão vendo o vídeo pela primeira vez, é aquele processo em que a gente se alimenta por volta de 8 horas e fica 16 horas sem comer. 16 horas que a gente deixa o nosso corpo descansar, o nosso corpo funcionar o sangue ir para outras zonas do corpo, vascularizar outras áreas do nosso corpo, em vez de só estar o sangue concentrado ali no nosso tubo digestivo, né? No processo de digestão, a gente deixa, eu faço muita analogia de como imagina uma clínica como a minha, que tem todos os dias gente trabalhando de segunda a segunda. E aí a senhora que limpa aqui a clínica, coitada, ela nunca tem tempo de fazer aquela mega faxina porque tá sempre gente entrando e saindo da clínica, ela não consegue trabalhar. O jejum eu imagino mais ou menos assim, quando a gente faz o jejum, o nosso corpo ele não está o tempo todo pensando em digestão, e ele tem tempo para vascularizar e fazer atividade que ele não tem a 100% quando ele está no processo de digestão. Então, o jejum é fisiológico, o jejum é excelente para a nossa saúde, cada vez mais se comprova isso, prêmios Nobel recentes, mais do que colocaram isso de uma forma científica, né? E o ser humano sempre fez. E é claro que, principalmente para quem está no processo de emagrecimento, é óbvio, né? Você tem que utilizar as suas fontes de energia armazenadas sob a forma de gordura, a natureza fez assim. E se você ficar dando comigo o tempo todo, é óbvio que seu corpo não vai utilizar a energia que está armazenada se você acaba de dar energia para ele. Mas enfim, esse vídeo eu vou falar sobre, para mim, o que são os 5 maiores erros nesse processo, principalmente quem está começando o jejum. Erro número 1. Uma baixa ingesta de nutrientes. O que acontece? Quando a gente está nesse processo de jejum, uma das coisas que acontecem no nosso corpo é aquele processo chamado autofagia, que é uma reciclagem interna. O nosso corpo ele aproveita de restos celulares, de células mortas, né, de proteínas que estão no nosso organismo sem uma utilização adequada. Então o corpo faz uma própria reciclagem e, além disso, quando a gente vive nesse mundo intoxicado, né? O mar está intoxicado, o ar está intoxicado, a comida está intoxicada, o nosso corpo ele acumula toxinas e muitas dessas toxinas são lipossolúveis, então elas ficam armazenadas na gordura. No processo fisiológico do jejum, você utiliza a sua gordura armazenada como energia e você acaba liberando essas toxinas. Então é importante, principalmente que o fígado, né, que é um dos principais órgãos de detoxicação, aquele órgão que faz aquelas fases que eu falei, fase 1, 2 e 3 da detoxicação hepática, né, a biotransformação, a conjugação, a eliminação. Nessas fases todas, o fígado precisa de nutrientes para otimizar as reações metabólicas do corpo. Então é importante que você, principalmente estando fazendo jejum regular, é importante que você ingira esses nutrientes de uma forma adequada. Então, quando você estiver se alimentando naquelas 8 horas, comer comidas com alta densidade nutricional. Por isso que eu falo que as saladas, né, uma salada rica com oleaginosas, sementes, verduras, legumes, uma salada bem colorida, rica em fitoquímicos que vão ajudar o nosso corpo a se limpar melhor. Ou então aqueles batidos também, né, que você coloca no liquidificador várias coisas nutritivas e toma. E isso é fundamental para o fígado funcionar bem, a gente fazer detoxicação nessa fase de limpeza. Não pode, agora que eu estou fazendo jejum, eu vou comer comida lixo, né? Então, as minhas 8 horas eu vou chutar o balde, então aquele negócio do dia do lixo, isso para mim não existe. Se você está fazendo jejum, você tem que estar disciplinado, né? Você está numa consciência de saúde e você tem que se alimentar bem. Não pode comer lixo, principalmente se você está fazendo jejum. Eu ia falar no início do vídeo, porque eu falo muito de jejum e as pessoas associam jejum a sofrimento, né? Parece que jejum é uma punição.
E, na verdade, o ser humano sempre fez jejum, né? O jejum está em todas as religiões, o jejum não é moda, o jejum sempre foi feito pela humanidade. Recentemente é que existem essas modas de comer o tempo todo. E eu gostaria de trocar, às vezes, o texto jejum intermitente e falar em alimentação intermitente. Porque o que a gente fala nada mais é do que você pode comer, você só não pode comer o tempo todo. Então, uma alimentação intermitente seria você comer e de vez em quando não comer. Entendeu? Pensa dessa forma, então, que aí não parece que é sofrimento. Então, a gente vai falar mais de alimentação intermitente. Mas voltando aos assuntos de nutrientes, muito importante, carga nutricional dos alimentos com baixa carga calórica para você otimizar ao máximo o jejum, tá bem? Então o erro é você comer comida lixo nos momentos que você pode comer e acreditando que os intervalos são suficientes para te deixar saudável, e não é. Outro erro muito frequente que eu vejo, embora existem algumas correntes de fazer o dry jejum, né, o jejum seco, mas eu não sou muito apologista disso, até porque nossas reações metabólicas todas elas precisam de água e o ser humano também sempre teve mais disponibilidade de água do que comida. Então, do ponto de vista antropológico, no nosso código genético, a gente bebeu muito mais água do que a gente ingeria comida. Então, eu acredito que durante os períodos de jejum a gente tem que ter uma ingesta hídrica adequada, fundamental, principalmente se essa água pudesse ser mineralizada, como eu já expliquei no vídeo de alimentos que se pode comer no jejum, porque dessa forma você tem os eletrólitos todos para o seu corpo, que é elétrico, funcionar bem, com a hidratação suficiente e isso não interfere com esse processo de jejum. Então beber água é fundamental, não pode passar os períodos de jejum sem água. O ser humano consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber água, mas não pode ficar sem beber água para esse processo de jejum ser otimizado, tá bem? Então, atenção à ingesta hídrica. Eu falo com algumas pessoas, eu prefiro, por exemplo, beber água, bebo muito água mineralizada, mas tem pessoas que preferem beber chá, colocam uma erva qualquer na água, ou mesmo o chá verde, que é um excelente estimulante, né? Faz com que você tenha energia e não quebra o jejum, excelente para a saúde, pode beber água ou um chá, mas não pode esquecer de estar com o corpo hidratado. Um terceiro erro é você quebrar o jejum com alimentos inadequados. Então, por exemplo, a gente fala que você pode, no vídeo, alimentos que você pode utilizar no jejum, eu falo do café, né, sem açúcar, mas aí, por exemplo, uma pessoa pensa em tomar café com leite. Ah, mas eu vou ficar no café, mas eu não gosto de café puro, então eu vou colocar o leite. O leite ele tem lactose, é o açúcar do leite, e ele vai estimular a sua produção de insulina de uma forma inadequada a ponto de atrapalhar o seu jejum. Café com leite não pode. Ou então a pessoa fala assim, doutor, eu só coloco um pouquinho de mel, uma colherzinha de mel. Ah, mas porque o mel é natural. Não interessa ser natural, aqui a gente não está falando de uma coisa ser natural ou não, a gente está falando da sua capacidade fisiológica de baixar os níveis de insulina para o seu corpo entender que tem que sair desse metabolismo glicídico. Então o mel é totalmente contraindicado no momento de jejum, assim como qualquer outro tipo de frutose, que também é natural, é da fruta, mas que a gente sabe, além de ser um veneno, né, porque eu falo muito mal da frutose em outros vídeos, vocês sabem, a frutose interfere de uma forma total no jejum, então não pode. E até adoçante. Ah, mas adoçante eu já ouvi falar que não tem valor calórico, mas não interessa, aqui a gente não está falando de calorias do alimento, mas a capacidade que ele tem de liberar insulina. Então, não pode utilizar essas substâncias junto com os líquidos do jejum, tá bem? Um quarto erro são suplementos. Esse é um erro muito frequente. Por quê? Porque muitas pessoas que estão, e eu tenho muitos pacientes que estão começando a entender que o jejum é bom para a saúde, já são pessoas voltadas à saúde, que fazem atividade física, foram na academia e o professor da academia indicou tomar um suplemento como, por exemplo, o BCAA, que são aqueles aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos são excelentes para ajudar na formação da massa muscular, mas no momento de jejum eles vão interferir porque eles têm a capacidade de estimular a insulina. São aminoácidos glicogênicos. Então eles não podem ser utilizados nesse momento do jejum. Você toma os suplementos na hora do almoço, por exemplo, se você está fazendo jejum durante a manhã. E além disso, como eu citei também em outro vídeo, existem alguns suplementos vitamínicos que têm como recipiente açúcares, como por exemplo a lactose, como por exemplo a maltose, como por exemplo a frutose. E você tomar esse suplemento achando que você está tomando as vitaminas e que não faz mal, vão interferir com o processo de jejum. Então esses suplementos devem ser tomados junto com uma alimentação, até porque a absorção deles é otimizada com a alimentação. E o quinto e o principal erro, talvez um dos maiores erros, esse eu vejo porque confunde muito na cabeça das pessoas, é a baixa ingesta de calorias durante o período a janela da alimentação. Fez jejum 16 horas
e vai comer 8 horas, durante essas 8 horas é importante que você coma alimentos com alta carga calórica, com baixo índice glicêmico. As pessoas às vezes confundem isso, calorias com açúcares. Os açúcares têm a capacidade de liberar insulina, alimentos com alta carga calórica. Muitas vezes não tem a capacidade de liberar insulina, ou então uma capacidade de liberar insulina muito baixa. E é importante você ter caloria otimizada para o seu corpo ter a utilização de energia durante esse momento otimizada. Então não é para você fazer jejum e depois comer 2 folhinhas de alface. O ideal é você fazer jejum e durante as refeições você comer comidas com alta carga nutricional, como eu falei, e alta carga calórica também. E com baixa carga glicêmica. Eu não estou falando você comer comida lixo, comer alimentos saudáveis, como por exemplo na salada, por exemplo, colocar sempre o azeite. O azeite, você viu, se você colocar azeite na mão, o azeite é quente, ou seja, o azeite tem uma carga calórica muito grande e é uma dádiva da natureza, um alimento excelente para a nossa saúde. Então colocar o azeite nos alimentos todos, nas saladas. Muitas vezes eu faço um ovo cozido e corto e coloco um pouquinho de azeite com sal integral, é maravilhoso, eu adoro e é excelente para a saúde e para você utilizar no momento da alimentação. Então tem que ter atenção a isso, tá bom? É importante ter essa carga calórica. Ela não vai pensar que se eu fizer jejum, eu já ouvi falar que a gente utiliza músculo. Esquece esse conceito. Seu corpo equilibrado, ele nunca vai fazer isso, tá bem? A natureza é perfeita e você imagina se... vou dar uma analogia que eu costumo fazer muito, que é assim, imagina se você tem uma casa no local, num país frio, né, como aqui em Portugal, e você estoca lenha durante o outono para utilizar no inverno nos dias frios. Aí chegou o inverno, você ativou a lareira, e aí você, em vez de pegar lenha, você pega um móvel da sala, uma cadeira e joga dentro da lareira. Tem alguma lógica isso na sua cabeça? É óbvio que não, né? É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. O corpo foi feito para utilizar energia armazenada sob a forma de gordura quando a gente precise. E a gente tem que estar condicionado para isso, chama-se metabolismo glicídico. Agora, você imagina se, quando você estiver precisando de energia, o corpo vai lá, vai tirar a proteína do músculo para utilizar como energia. Isso não tem lógica nenhuma, é óbvio. Então o corpo só faz isso se ele estiver completamente desequilibrado. Você tem que fazer o jejum de uma forma otimizada e para isso você tem que ingerir calorias suficientes para que esse processo não ocorra e você utilize realmente gordura como fonte de energia, e isso é excelente para a nossa saúde. Eu li há pouco tempo 2 artigos que foram publicados falando muito sobre isso. Comparar o jejum intermitente com a restrição calórica, que isso confunde na cabeça das pessoas. Restrição calórica é aquilo de você comer menos calorias, mas comer o dia inteiro e nunca dar descanso para o seu corpo. E o jejum intermitente é você só ficar períodos sem jejum, você diminuir a frequência que você come, comer com um intervalo maior. Isso é que a gente preconiza, tá bem? Não é baixar a caloria de alimentos, principalmente se for alimentos saudáveis. Um dos artigos ele foi publicado numa revista chamada Internal Journal of Obesity. Eu posso mandar, foi em 2005 esse artigo, eu posso mandar esse artigo para quem quiser. Se inscreva na minha página www.rodrigoayub.com. E esse artigo fala sobre isso, ele compara essas 2 formas de alimentação, mostrando que o jejum intermitente é muito mais fisiológico e muito mais eficaz. E um outro artigo foi em 2015, esse é mais recente, numa revista chamada Molecular and Cellular Endocrinology. São revistas indexadas e que mostram os benefícios do jejum intermitente. Depois eu posso mandar esses artigos para quem estiver interessado. E são artigos mais complexos, artigos médicos, mas que é interessante você ver o embasamento científico disso que a gente está falando, porque eu gosto de explicar muito com a nossa fisiologia, com a nossa antropologia. Eu explico como o ser humano sempre foi, né? Nossa código genético é muito parecido desde a era paleolítica, por isso que hoje fala-se muito em dieta paleolítica, e nos últimos, 50, 100 anos é que a gente mudou muito os nossos hábitos e o nosso corpo não se adaptou a isto. Então, espero que eu não tenha sido muito complexo nesse vídeo. Muito obrigado por toda a audiência. Eu devo falar mais sobre esse assunto em outros vídeos, porque realmente ele cria muita polêmica e é muito importante que as pessoas entendam e façam direito esse processo de jejum. Muito obrigado por tudo. Beijão e até um próximo vídeo.